tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Ó, nós aqui outra vez, mais uma quarta-feira às 9 horas da manhã, sem falhar, para gravar mais um Evangelho no Lar, mediante ao estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Somos do canal Conexão Espírita e estamos reunidos aqui para trazer mais um estudo, mais um aprendizado para agregar a sua reforma íntima e assim você evoluir junto com nós. Porque não estamos só passando para você evoluir, mas sim para a gente também. Na verdade, acho que a gente está aprendendo mais do que quem está nos assistindo e acompanhando o nosso canal. É uma ajuda mútua, né? Mútua, tá? E já vamos pegar já um embalo. Você que está assistindo esse nosso canal, que já nos conhece, ou você que é a primeira vez, vai lá, se inscreve no canal, nos ajude a crescer. E você que já se inscreveu, confere se sua inscrição ainda está ativa, porque o YouTube às vezes tira por algum motivo. Então aproveita esses minutinhos de recadinho, tá? De apresentação, vai lá, já vê se você está inscrito no canal. Like, importantíssimo, acho que até mais que inscrito, porque o like faz com que o YouTube entenda que o conteúdo é um conteúdo importante, é um conteúdo relevante, e aí mediante a quantidade de like, ele distribui o nosso vídeo, nosso conteúdo para mais pessoas, e aí quem sabe você vai estar ajudando alguém por tabela, alguém que está precisando ouvir a palavra, alguém que está precisando ter esse contato íntimo aí com Deus e Jesus, você vai estar sendo o instrumento de comunicação entre ele, o vídeo e Jesus. Então não esqueça, deixa o like já agora, que eu te garanto que você vai gostar. Se não gostar também não tem problema, pode deixar da mesma forma, certo? Compartilhe também, importantíssimo, para que o vídeo seja divulgado. E o sininho, ative o sininho para você receber todas as notificações de toda a nossa movimentação aqui no nosso canal, tá certo? É isso. Os comentários. E os comentários, filho. Isso. Os comentários é o nosso termômetro. Então, por favor, comente. O pessoal adora comentar no Facebook, no TikTok e no YouTube não. Comente lá também no YouTube, que aí a gente é o nosso termômetro para saber se está sendo bom, se não está. Se for pergunta também, a gente vai tentar responder da melhor forma. Então, comente. Tá certo? Vai aí no checklist. Isso. Ative as notificações, se inscreva no canal, dê o like, ative o sininho, deixe seu comentário. E agora, antes de começarmos precisamente, né, o Evangelho, já separe o seu recipiente com água, pode ser o seu copo, sua garrafinha, o que você achar melhor, para que no final, durante as nossas orações, a espiritualidade fluidifique a água e coloque ali tudo aquilo que você esteja necessitando para solucionar, resolver, passar por essas tribulações, esses problemas que se encontram no nosso dia a dia. Se tiver feio, faz o evangelho do lado da caixa d'água. Já fluidifica tudo de uma vez. Já a caixa d'água que a coisa tá feia aqui em casa. Já toma banho, cozinha, bebe água, né? Já faz o serviço completo, tá? Se tiver alguém com uma necessidade mais especial, passando por um problema muito maior, você pode deixar um recipiente, eita, que hoje tá, né? Um recipiente separado, em especial para essa pessoa, para que a espiritualidade possa ampará-la durante o Evangelho. Se você também quiser enviar orações para seus entes queridos, você pode deixar anotado o nome dele se ele já estiver encarnado. Se ele estiver encarnado, além do nome, você coloca também o endereço dessa pessoa. Se ele estiver hospitalizado, aí você coloca o endereço do hospital. Agora, se o seu ente querido ele já estiver desencarnado, no lugar do endereço, você coloca a data do desencarno. Então, coloca o nome dele e a data do desencarno. Lembrando que se você for deixar anotado aí nos comentários, não coloque o endereço residencial e nem do hospital. Isso você pode deixar no privado ali, reservado para você, né? Questões de segurança. Nas redes sociais só mentaliza. Isso. Certo?
Então vamos para o Evangelho, sem mais delongas. Vamos para o Evangelho então. E assim, vamos fechando nossos olhos, calmando nossa mente, tranquilizando nosso coração, deixando que toda espiritualidade amiga que se encontra preparar o ambiente, para que possamos nos concentrar, nos harmonizar no estudo da palavra do Senhor. Palavra esta que buscamos galgar mais um degrau rumo à nossa reforma íntima. E assim serenos, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos novamente em nossa casa, reunidos para estudar Sua palavra. E pedir, Pai, fale conosco, mas não só aquilo que vai nos agradar ouvir, mas sim aquilo que estamos precisando ouvir, e que nos tire do conforto das mesmices e nos coloque no confronto das mudanças, e que possa nos usar como canal de bênção em nome de Jesus. Também pedimos ao mentor de cada um que está sempre nos acompanhando, que conduza da melhor forma o entendimento da palavra. E se tiver aqui ou aí algum irmãozinho que esteja perdido e procurando respostas, que permita ser ajudado. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Para dar início ao nosso Evangelho, vou fazer uma breve leitura aqui do livrinho Sinal Verde. Vamos ver o que ele tem a nos dizer para o dia de hoje. Aí o comércio e intercâmbio. O comércio é também uma escola de fraternidade. Realmente, carecemos da atenção do vendedor, mas o vendedor espera de nós a mesma atitude. Diante de balconistas fadigados ou irritadiços, reflitamos nas provocações que, indubitavelmente, os constrange nas retaguardas da família ou do lar, sem negar-lhes consideração e carinho. A pessoa que se revela mal-humorada em seus contatos públicos provavelmente carrega um fardo pesado de inquietação e doença. Abrir caminho à força de encontrões não é só deselegância, mas igualmente lastimável descortesia. Dar passagem aos outros, em primeiro lugar, seja no elevador ou no coletivo, é uma forma de expressar entendimento e bondade humana. Aprender a pedir um favor aos que trabalham em repartições, armazéns, lojas ou bares é obrigação. Evitar anedotário chulo ou depreciativo, reconhecendo-se que as palavras criam imagens e as imagens patrocinam ações. Zombaria ou irritação complicam situações sem resolver os problemas. Quando se sinta no dever de reclamar, não faça de seu verbo instrumento de agressão. O erro ou engano dos outros talvez fossem nossos se estivéssemos nas circunstâncias dos outros. A afabilidade é caridade no trato pessoal. Que a gente lê o título, né? Comércio e intercâmbio, mas tudo que falou aqui é para o nosso dia a dia, então. A leitura de hoje ela está no capítulo 5. Nós vamos ler o item 25, só relembrando aí que a gente faz um resumo para que a leitura não fique tão extensa. Então, quando você tiver uma oportunidade, você pode pegar e ler o texto por completo, e assim você também, às vezes, pode ter um outro tipo de entendimento, uma outra reflexão um pouquinho diferente da nossa. E é a melancolia. Sabeis por que uma certa tristeza se apodera às vezes de vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É o vosso espírito que anseia pela liberdade e felicidade, e no corpo que lhe serve de prisão, esgota-se em esforços inúteis para dele sair. Mas ao ver que não consegue, cai em desânimo, e o corpo sofre uma influência com o enfraquecimento, o abatimento e uma espécie de indiferença que se apoderam de vós e julgai-vos infelizes.
Enfrentai-os corajosamente. São de curta duração e devem vos conduzir para perto dos amigos por quem chorais, que se alegrarão com vossa chegada entre eles, e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde os desgostos da terra não existem. A melancolia, quem nunca, né? Quem nunca ficou melancólico? Quem nunca? Não vamos tratar aqui de questões físicas, química, biológica. Não temos cacuete para isso e não é a intenção do canal. Vamos passar referente à parte espiritual. Então, e também não deixamos claro que a melancolia às vezes também é afetada por essas questões químicas, não descartamos. Ah, somos espírita, é tudo espiritual. Não. Os espíritos já vieram nos dizer que às vezes questões também, questões de matéria, os problemas. Então, tá? Só não vamos abordar porque, né, questões psicológicas, psiquiátricas, porque não vem ao caso para nós que a gente vai estar falando besteira, tá certo? Agora, em relação à parte espiritual, a melancolia ela pode se desenvolver por 3 casos. Se eu não me engano, está na pergunta 943 do Livro dos Espíritos. Tá? Vê lá, dá uma lida lá. Não vou ler a pergunta, não vou te falar a pergunta, porque eu também não decorei. Mas a resposta é que tem 3 motivos em relação à melancolia. Primeira, ociosidade. Quando a gente fala de ociosidade, já vem aquela questão de você estar sempre não é preguiçoso, pode dizer preguiçoso, mas nunca procura fazer algo para sua melhora. Acomodado seria a palavra, né? Você sabe que tem coisa para fazer, mas sempre deixa para depois, né? Prefere de vez estudar, prefere ver uma televisão, de vez trabalhar, prefere jogar seu futebol, né? Então, tem essa ociosidade, que vamos dizer que é mais material, e também tem a ociosidade espiritual, o deixar de procurar um entendimento, vamos dizer assim, religioso, espiritual, né? A falta da busca pela sua melhora moral, você deixa para lá. Então essa ociosidade. Ajuda aí. Trava-língua. Hoje tá difícil. A língua tá meio travada. Tá complicado. Tem que fazer exercício agora, né? Ociosidade espiritual, ela atrapalha, porque a gente não consegue evoluir a nossa moralidade. Então temos que se policiar. Agora, um segundo tema que também interfere muito para a melancolia: fé, a falta. Quando a gente tem a falta da fé, a falta de acreditar em algo, ou alguém, ou em alguma coisa que faça sentido, vai ter momentos que você não vai ter em quem se apegar. A sua muleta, você não vai ter uma muleta nos momentos que você vai estar, você vai ter caído. Vai ter onde se amparar. Quando você está lá no buraco, vai ter quem estenda a mão. Então, a falta de fé também interfere muito na questão da melancolia. E o terceiro caso é quando a gente busca em excesso as coisas materiais. Quando a gente tenta saciar algo em nós pela compra de algo, aquisição de algo,
né? Ah, tô triste, vou lá comprar um carro para ficar feliz. Nunca tá bom. A casa que tem nunca tá bom. Só vou estar melhor quando eu tiver uma casa maior. Ah, vi uma roupa na televisão, vou deixar de ficar triste quando eu comprar aquela roupa. Então o excesso de busca também pela matéria, se esquecendo das outras situações, também acarreta na melancolia. E melancolia o que é? Tristeza. Tristeza momentânea. Pois quando deixa de ser tristeza momentânea, aí se torna depressão. E aí fica mais difícil. Então temos que se policiar, igual falamos, quem nunca quem na melancolia, né? Só que não pode deixar passar do limite da depressão, porque aí fica muito mais difícil. Pegando um gancho nesses itens que você falou, acho que não. Eles estão atrelados um ao outro, né? Porque na busca pelos bens materiais, a gente deixa um espírito ocioso, e nessa ociosidade, nessa ociosidade, a gente tem a falta da fé. Porque a gente tenta preencher algo internamente, essa nossa melancolia, essa nossa tristeza momentânea, a gente tenta preencher com questões materiais, achando que aquilo vai resolver. Porque o nosso espírito, ele anseia por felicidade. Quantas e quantas vezes a gente já não nos pegou perguntando: quando é que as coisas vão dar certo para mim? Quando é que essa situação vai melhorar? Então a gente é ansioso por felicidade. Só que se a gente for observar a nossa existência, nossa passagem aqui por esse plano, ela não é feita só de felicidade. A gente não vive feliz eternamente. Mesmo porque tem as provas e expiações. E essas provas, essas expiações, esses obstáculos que surgem no nosso caminho, eles são necessários para que o nosso espírito possa evoluir, possa melhorar enquanto pessoa. Porque muitas vezes a gente só vai aprender durante os problemas. Quando tá tudo feliz, a gente nem para pensar. Só que a gente não pode querer que as coisas aconteçam no nosso tempo. Porque se a gente está nesta encarnação, é porque algo já foi programado para que aconteça, para que a gente passe por N situações. Então essa felicidade, assim como os obstáculos, eles têm o momento certo de aparecer na nossa jornada, na nossa caminhada. E não é nós que determinamos esse momento. Só que aí a gente deixa se abater por essa melancolia, por essa impaciência de esperar com que as coisas se resolvam. E nessa impaciência de esperar que tudo se encaixe, a gente se entrega, a gente não tem fé de que as coisas vão melhorar. A gente vai cada vez mais se afundando nos problemas. A gente vai criando mais problemas além daquele inicial. E isso vai virando uma bola de neve. Então, o que cabe a nós? Cabe trabalhar esse sentimento de melancolia, que foi o que a gente comentou no início. Quem nunca passou por um momento melancólico? Isso vai fazer parte da nossa estadia aqui, mas a gente não pode deixar que isso tome conta do nosso ser e se transforme em algo muito maior e não permita com que você saia dessa situação, com que você se liberte desse sentimento que em determinados momentos aparecem e não deixar em determinados momentos transformar que seja algo permanente nos seus dias. A gente tem que trabalhar, a gente tem que ter fé de que nós vamos superar esses obstáculos, esses percalços da vida e que a gente vai evoluir com essas dificuldades e passar por essas tormentas. Mas eu não posso me afundar, eu não posso me enterrar junto com esses problemas. Eu tenho que trabalhar a minha fé, porque a fé mostra o quê?
mostra que a gente tem alguém que nos ampara nesses momentos de dificuldade, para que a gente não se entregue e não fique submerso nessa tristeza que os problemas nos causaram. Não que você vai ter fé e não vai ter problema. Esquece isso aí. Só que você vai ter onde se amparar. Vai ficar um pouquinho mais fácil de você sobrepor os problemas. Na palavra fé, ela tem milhares de palavras escondidas atrás dela. E uma dessas palavras é superação. Por que superação? Porque eu tenho que superar todas as dificuldades no meu caminho. Mas eu só vou conseguir superar se eu acreditar. Se eu me entregar. Se eu postergar esse sentimento de tristeza, de melancolia, eu não vou conseguir sair dessa situação. Que é fácil sair de momentos difíceis? Não é fácil. Mas eu preciso da força de vontade. Se eu não tiver força de vontade para eu mesmo começar a me ajudar, como é que ele vai conseguir me ajudar? Se eu mesmo não estou me ajudando. E a fé não só em Deus. Tem que ter a fé em você mesmo. E não adianta você ter a fé em Deus e aí cruzar o braço e achar que ele vai resolver tudo. Não. Ele te dá todas as ferramentas para você moldar a sua vida enquanto encarnado da melhor forma. E ele torce por isso. Ele permite que espíritos nos apoiem, né? Espíritos do bem nos apoiem para a gente ser a nossa melhor versão, mas a gente tem muita ferramenta aí que a gente deixa de lado e não sabe utilizar. A gente tem que ter perseverança, acreditar, não se entregar perante aos obstáculos que aparecem, porque isso sempre vai existir na nossa vida. Ainda bem. Na vida de qualquer pessoa. Só que se você observar ao seu redor, você vai ver que você não pode se entregar, porque outras pessoas que estão próximas de você precisam de você. E se elas estão tentando te ajudar, é hora de parar e refletir. Poxa, eles que não estão inseridos diretamente no problema, estão tentando me ajudar, por que eu não posso tentar me ajudar? Se os que estão ao meu redor estão fazendo o possível para que eu me sinta bem, será que não é hora de eu começar a trabalhar um pouquinho para eu também me sentir melhor? Porque aquela historinha, quando um não quer, dois não conseguem fazer. Então a gente precisa, mesmo que de pouquinho em pouquinho, ir trabalhando isso na gente. Ir tirando nós mesmos a gente do buraco. Como você trabalha isso? Olhando para o jardim que está dentro de você. Você tem que monitorar as ervas daninhas, aquele mato feio que está nascendo, que você vai ter que cortar o mais rápido possível. Plantar flores bonitas, árvores frutíferas e utilizar o Evangelho, utilizar os ensinamentos de Jesus como adubo para que seu jardim esteja sempre o mais belo. Mude a sua lente com que você está acostumado a ver o mundo, porque ficar se lamentando pelos problemas não vai fazer com que eles se resolvam. Só vai se resolver quando a gente arregaçar as mangas e decidir sair dessa situação. Se você está lá na sua casa, olhando a pia cheia de louça, e você ficar reclamando, porque eu tenho que lavar essa louça, porque essa pia está cheia de louça, mas porque o problema já está lá, a louça já está lá. Vai adiantar você ficar falando? Não vai. A louça só vai sair daquela pia, ela só vai ser lavada se a gente for até lá, arregaçar as mangas e lavar aquela louça. Agora, se eu ficar o dia inteiro reclamando, a louça vai continuar lá e vai aparecer outras. Daqui a pouco vai ter aquela montoeira que eu não vou conseguir dar conta, ou então eu vou passar horas e horas lavando a louça. Assim é o que acontece com a melancolia. Se você der espaço, se você ficar só reclamando, se lamentando, expondo
os pontos negativos, nada vai resolver. Vai continuar tudo do jeito que tá. Agora, se você se propor a melhorar, a sair dessa situação, eu te garanto que as coisas, aos poucos, elas vão, cada uma, se encaixando no seu devido lugar. No momento em que tem que ser. Não é no nosso momento. Porque a gente quer as coisas para ontem. Mas, infelizmente, não é no nosso tempo. O que a gente tem que trabalhar também é a paciência. E esperar com que cada pecinha se encaixe no seu devido lugar. E vou contar uma coisa pra vocês. Não se assustem, hein? Quando você dorme, o seu espírito vai passear. Quase toda noite. Por isso que eu acordo cansada. Ai, meu espírito, vamos conversar. Às vezes seu espírito vai ficar encaminhado por outros espíritos. Ele vai estudar. Ou ele vai trabalhar na espiritualidade, no hospital, vai visitar o hospital. Ou vai estudar. Quase toda noite acontece, né? E também, quando você está com aqueles pensamentos, tendenciando para coisas fúteis e erradas da vida, também o espírito vai para bagunça também. Então, fique ciente disso. E aí o espírito, quando falando chulamente, né, se desprende do corpo, e esse momento que ele está fora, ele tem uma outra visão da vida do encarnado. Dele encarnado. E quando ele percebe que a estadia dele nesse plano se baseia na busca da matéria em coisas fúteis, ele, como espírito, como se diz, fica chateado. Fala assim, puta, o que eu tô fazendo da minha vida? Só que assim, tem a questão do corpo, né? E aí o que acontece? Quando ele retorna de novo para o corpo, para poder acordar, né, e viver mais um dia, aí, sabe que aqueles dias que você acorda triste, melancólico? Foi isso que aconteceu. Seu espírito saiu do corpo, visualizou uma coisa totalmente dele, erroneamente, e ele volta pro corpo chateado, triste. E aí é quando acontece que você acordar meio triste, meio melancólico. Então é nessas situações. O que não pode deixar que essa melancolia se estenda. Você não pode ignorar os sinais. Quando eu tinha 18 anos, novo, moleque, faz pouco tempo, né? Não faz não? Acabei de tirar a carta, achei que já era o pica das galáxias, peguei o carro escondido para ir pra praia, bate e volta. Na Imigrantes, eu vi uma luzinha acesa. Tava no Velozes e Furiosos. Né? E acendeu uma luz vermelha. Ignorei os sinais. O carro parou na faixa da esquerda. O carro que vinha atrás não conseguiu parar, mas deu uma cacetada que não sei como não aconteceu coisa pior pelo estado que ficou o carro. Os sinais estão ali pra gente nos alertar. Acender uma luz, eu não sei o que é, eu vou no manual. Não entendi o que está escrito no manual, eu pergunto para o nosso guia, que é Jesus. O que não pode é a gente ignorar os sinais. Os sinais estão 24 horas nos nossos dias para nos alertar, para nos avisar. É espírito o dia inteiro falando, não faz isso, faz desse jeito, e não sei o que, e papapá. E a gente só entrando por aqui e saindo por aqui. Eu devo ter falado, o primeiro pensamento que vem na sua cabeça não é seu, então escuta. Ah, estou em tal lugar. Alguma coisa fala, não vai. Não vai, porque aquele é o seu espírito protetor te orientando, tentando te ajudar de alguma forma. Ou também pelo lado negativo. Você sabe que não é legal você ir naquele lugar, mas vem aquele pensamento, vai lá.
Também é um espírito obsessor querendo ver seu mal. Na verdade, assim, sentido figurado, fica o anjinho É, e o diabinho. é aquelas coisas de desenho Só que animado. assim, o anjinho é meio assim, nosso pai, nossa mãe, fica lá ditando as regras. O diabinho, ele fala aquilo que a gente quer ouvir. Ele fala aquilo que a gente quer fazer. E aí você dá ouvido pra quem? Sim, óbvio. O pai, a mãe, o anjinho que tá aqui, falando, olha, cuidado, olha, não faz isso. É sempre o chato da história, né? Então, a gente tem que parar e começar a refletir e observar se aquele caminho, se aquela rota que eu estou pegando, onde é que ela vai chegar? Se atentar aos sinais. E entender que quando você mete o barco no mar, que é a nossa encarnação aqui, você vai pegar tempestade. E um monte. Pegar um monte de tempestade. Agora, se em toda tempestade você não tirar a água do barco, o barco vai afundar. E nem sempre o caminho que eu quero pegar é o melhor para mim. Já dissemos aqui, né? O barco nunca afunda pela quantidade de água que está ao redor. Ele vai afundar pela quantidade de água que tem dentro. Então, o seu trajeto da sua encarnação, inúmeras vezes você vai ter que tirar a água do barco. E você pode pedir ajuda. Tem um monte de gente querendo te ajudar. Só que muitas vezes, ao invés de você tirar a água do Você barco, joga água você faz o contrário. Você joga pra... Você coloca mais água. E aí você vai afundar. E aí você vai afundar. E quando afunda, deixa de ser uma simples melancolia. Aí acaba numa depressão, acaba numa ansiedade, síndrome do pânico e aí por diante. E aí, jovem, você deve ter exemplos aí próximo a você e saber o quanto é difícil, depois que esse barco afundou, você virar o barco e aí tirar a água e aí subir para cima de novo. É mesmo porque a gente é feito de energia. A energia que a gente emana vai ser aquela energia que a gente vai atrair para nós. A mesma vibração que eu dou é a vibração que eu recebo. Então começa a observar a vibração, a energia que você está emanando. Não está gostando do que está recebendo? Muda. Para, recalcula a rota e muda essa vibração. Começa a ter uma vibração mais alta astral, uma energia mais alta astral. Porque a energia é igual... Lembra dos rádios antigos que você virava? Tava voltando, né? Os retrô. Você ia mudando as estações virando, aí aquela agulhinha ia passando. É aquilo ali, ó, a nossa energia. Sintonize. Você vai sintonizar na música que você quer. Entendeu a música? Sintonize sua vibração. Que música é essa? Não sei. Que é? Não sei se é Nath Roots. É. Não dá tempo pra viver em vão. Mas vamos ver com o diretor se ele isso, coloca essa música. Olha, encaixou certinho. E aí você vai sintonizar no que mais te agrada. É a mesma coisa. É matemática. Sim. Mais com mais, dá mais. Mais com menos, menos. Menos com menos também dá mais. Então, abre o seu olho. Não há tempo pra viver em vão. Olha. E não pense mais em desistir. Como diretor. Existe um universo que te quer ver sorrir. É a música. Eu acho que é assim a letra. É É cada... a música, é. Ah, não, é uma música só? É uma música só. Porque senão Ó, mas olha. Senão o diretor ia ter. Encaixou certinho com o tema de hoje. Entendeu? A gente vai procurar o nome direitinho da música. Eu pedi pro diretor colocar. O diretor vai fazer os ajustes. Vamos encerrar então com a mensagem do Roberto. Que ele mandou. Mensagem do Espírito Roberto. Sabemos que a felicidade na Terra não é plena, pois estamos sempre à base de provas e que muitas são de vidas passadas. Às vezes, uma tristeza nos faz morada em nosso coração, e isso damos o nome de melancolia. Tal sentimento é um estado emocional doentio, trazendo em consequência a fragilidade, preguiça e a falta de força de vontade.
o ânimo e a vontade de sermos melhores nos direciona a sair desse estado, e para isso devemos procurar fazer o bem, o qual enche o coração de alegria e faz com que se esqueça do mau momento que estamos passando. Para trilhar esse caminho do bem, é preciso ter fé em Deus e fé em nós mesmos, para que nossas provas e expiações se tornem mais maleáveis e com facilidade de sobrepô-las. Uma coisa que a gente não falou, que o Roberto lembrou bem, que é a prática do bem ajuda muito na melancolia, né? Quando você está ajudando o próximo, quando você se preocupa no bem-estar não seu, mas dos demais, aquele tempo ocioso, você não vai ter, tanto material quanto espiritual. E aí você vai estar ocupando a sua mente, né? E aquele ditado, mente vazia, oficina do diabo. A gente fala mente vazia, oficina do obsessor. Né? Então, a prática do bem também é essencial para que a gente não caia no estado de melancolia, posteriormente aí uma depressão. Tá certo? É isso? Vamos finalmente. E assim, vamos encerrando o nosso evangelho de hoje, agradecendo a presença de toda espiritualidade amiga que aqui esteve por mais uma reunião, agradecendo também o mentor de cada um de nós e pedir que continue a nos induzir aos melhores caminhos, aos melhores pensamentos, mas respeitando sim o nosso livre-arbítrio. E pedindo a Deus e a Jesus que ilumine essa casa, que abençoe a cada um de nós, que ilumine o caminho por onde há de irmos e a todos aqueles com que há de convivermos, que emane vibrações positivas a todos aqueles que estão passando por certa dificuldade física, financeira, emocional e espiritual. E pedimos a espiritualidade que esteja aqui presente, espiritualidade que esteja aí, perto de você, possa fluidificar as nossas águas, para que possamos utilizar da melhor forma em nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E lembrando, pessoal, não é que falamos aqui, não entenda que a melancolia, a tristeza não pode ser por questões físicas. Você que está passando por isso e está tendo um acompanhamento médico, não vai jogar o remédio tudo fora e falar que tem nada a ver. Não. Se um profissional te orientou a você fazer o uso de uma medicação, fazer isso ou aquilo, siga. Só agregue um estudo, agregue a fé, que aí vai te ajudar. As duas coisas juntas vai caminhar para o bem, tá? Conjunto de coisas. Não vai falar, eles falaram que não tem nada a ver. Não falamos nada. Deixamos bem claro. Volta lá no começo do vídeo e vê. Deixamos bem claro que o nosso intuito aqui não era tratar essas questões. Questões espirituais. Certo? Mediante a isso, confere lá, se inscreva no canal. Se não deixou o like, deixa agora. Comente se tá bom, se não tá. Não tem problema. Pode escrever aí. Eles pediram para mim comentar. Pode escrever, não tem problema, que pode ter engajamento. Sininho, também ativa se não ativou ainda. E o like, falei do like. O like. Aproveite esse finalzinho do vídeo aí para deixar o like, tá? E sempre acompanhe o vídeo até o final, tá? Mesmo que seja um pouquinho de cada vez, mas sempre acompanhe o vídeo até o final, porque tá, às vezes algo que tá pra você e aí você deixou de assistir o vídeo todo, tá certo? Então é isso. Pessoal, fiquem com Deus. Muito obrigado por estar nos acompanhando, dar essa força para nós. Também passa lá nas nossas redes sociais, né? Facebook, Instagram, TikTok, estamos todas, tá? E é isso. Nos vemos na próxima quarta-feira, sem falhar, às 9 horas da manhã, para mais um trecho do Espiritismo na nossa prática do Evangelho no Lar. Fiquem com Deus, uma ótima semana. Um abraço.
obrigado pela companhia de vocês. Que na semana não lhe falte amor, alegria, fé e gratidão. A gente se encontra na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã, se Deus quiser. Um beijo e um abraço enorme para todos vocês. Até semana que vem, gente. Tchau. Tchau, pessoal.